Olá, vamos discutir um pouquinho sobre o capítulo 4, o dispositivo de sexualidade, né? É um dos maiores capítulos do livro, pois ele se subdivide em 4. O primeiro é o que está em jogo, o segundo, o método, o terceiro, o domínio e o quarto, a periodização. Quando Foucault ele inicia, né, trazendo esse questionamento sobre a história da sexualidade, né, ele traz no primeiro parágrafo a seguinte pergunta: nesta série de estudos, de que se trata? Transcrever em história a fábula das joias indiscretas. E percebam que ele traz joias indiscretas em itálico. E ele traz, né, essa palavra em itálico porque posteriormente ele vai, quando se vai falar de sexualidade e sexo, né, ele vai dizer que existe um mito da descrição. E aí ele vai trazer: dentro de seus emblemas, nossa sociedade carrega o do sexo que fala, do sexo que pode ser surpreendido e interrogado, e que, contraído e volúvel ao mesmo tempo, responde ininterruptamente. Foi, um dia, capturado por um certo mecanismo, bastante feérico, a ponto de se tornar invisível. Então, esse mecanismo que ele vai abordar, né, essa invisibilidade do sexo, ela está ligada aos pudores, né, tendo em vista um pensamento judaico, católico, né, cristão, né, pois aqui se trata da década de 70, década de 80, né, onde ainda era um absurdo falar sobre sexualidade, né, e aí Foucault ele vem, né, e aborda, né, esse tema, essa história da sexualidade, né, tendo em vista, né, que mais na frente ele vai dizer que o indivíduo ele tem dentro de si, né, um pouco da sexualidade. Então, é a partir dessas práticas discursivas, né, que vai se discorrer seu trabalho sobre o dispositivo da sexualidade. Então, vamos ver que o sexo, ele não está ligado somente ao prazer, mas ao saber do prazer, o prazer de saber o prazer e o prazer saber. Então, vai-se fazer essa vontade do saber. E é nessa introdução que muitas vezes Foucault vai falar, ainda no título do primeiro volume, né, o que é essa vontade do saber. E aí ele vai dizer: formidável petição de saber, dupla petição, pois somos forçados a saber a quantas anda o sexo, e enquanto que ele é suposto de saber a quantas andamos nós. Mais uma vez, nesse momento, ele traz a tônica da sua obra Foucaultiana, né? Quem somos nós? Ora, ele vai dizer a quantas andamos nós. E mais uma vez, ele nos remete a uma reflexão. Então, não há por que colocar a questão: por que o sexo é assim tão secreto? Que força é essa que durante tanto tempo o reduziu a silêncio e mal acaba de ceder, permitindo-nos, talvez, questioná-lo, mas sempre a permitir, a partir e através de sua permissão. E aqui, né, ele vai trazer para a gente que é justamente por causa do poder, né, poder este, né, que está em busca de uma verdade sobre o sexo, né, e que é por isso que é preciso fazer essa história da vontade da verdade, né, essa história sobre a sexualidade. E aí, se falando em poder, né, relacionado à sexualidade, ele vem e aborda a primeira tópica, que é o que está em jogo. E a gente vai ver que o que está em jogo é justamente o poder, né? Há um desejo entre os corpos, entre as pessoas, né? E esse desejo, ele é reprimido. E aí essa repressão, né, essa dicotomia entre desejo e repressão, ela se faz justamente por conta do poder. E esse poder, ele vai ter um ordenamento jurídico discursivo, e ele é jurídico justamente porque se normatiza, né, em leis, né, tem essa inserção mesmo dentro do próprio direito. E aí ele vai dizer que há, né, uma carta que vai surgir aí exterior a esse poder. E essa carta, ela é a repressão.
Então, ele vai fazer, né, esses escritos, né, e vai falar que onde há poder, há resistência. E que, com isso, ele considera a sexualidade uma forma de resistência. Então, aqui, o que está em jogo não é mais essa teoria, mas essa analítica do poder. E aí vai ser questionado, né, como podemos analisar esse poder que excede o sexo. Como que isso se apresenta nos discursos e significa quem somos nós através de nossa sexualidade. Quando lá no início, né, Foucault vai trazer que essa sexualidade ela está ligada a uma questão biológica, né, mas não só biológica, como também cultural e social. Então, essa questão da sexualidade ela está intrínseca em nós, né, e aí ele vai trazer nessa questão da característica do psicologismo da sexualidade em si. E aí ele diz que vai haver uma liberação, né, uma afirmação que se dá por alguns traços principais, e ele subdivide esses traços como a relação negativa, a instância da regra, o ciclo da interdição, a lógica da censura e a unidade do dispositivo. Ele traz, né, essa relação negativa, né, do sexo, porque ele vai dizer que quando se quer falar de sexo, né, essa liberação, essa afirmação, ela se faz por uma negação, né? Então, há um ocultamento, há um mascaramento, justamente por conta desse poder discursivo sobre se falar em sexo. A outra instância, né, é a instância da regra, né, onde ele vai dizer que o que dita ali é a lei. Então, diz respeito ali ao sexo, né, perante a um regime binário. A outra, né, é o ciclo de interdição, né, ou seja, ali vai haver uma proibição, né, sempre vai se proibir. A outra seria a lógica da censura, né, então é o que vai exercer essa interdição de maneira mais coercitiva, né, e aí vem a questão da homossexualidade, né, que era proibido falar sobre homossexualidade, né, eles eram perseguidos, né, eram até capados e tal, havia toda uma rejeição, né, frente a estes. E por fim, a unidade do dispositivo, né, onde ele vai trazer que o poder sobre o sexo ele se exerce do mesmo modo em todos os níveis, né? Então ele vai dizer que em todos os níveis há uma unidade do poder sexual. Então, eu concluo, né, esclarecendo que até aqui o que eu quis passar para vocês foi que, no que tece, né, as reflexões do que Foucault quis trazer é que o poder, ele vai, em um dado momento, ele vai reprimir o sexo. E o objetivo desse estudo é essa metodologia, né, de tratar, de trazer a história do sexo de uma forma não cronológica. Então, o que é que está em jogo, né? É o sujeito símero pela sexualidade, mas quem somos nós? E aí Foucault vai dizer que a sexualidade, né, ela é exercida nesse emaranhado de poder, e esse poder, ele controla, né, a sexualidade e a forma de se analisar, né, essa relação. Oi, gente, eu me chamo Rosimeire, né? Eu vou dar continuidade à nossa apresentação, que o capítulo tem como tema o dispositivo da sexualidade. E dentro desse capítulo tem alguns tópicos e eu vou falar um pouco sobre o método, né? Analisar a formação de um certo tipo de saber sobre o sexo não tem termos de repressão ou de lei, mas em termos de poder. Esse termo de poder, porém, corre o risco de induzir a vários mal-entendidos, né? Então, esse mal-entendido seria a respeito de sua identidade, forma e unidade, né? Foucault ele traz o conceito de poder não só ligado às grandes instituições como o Estado, a igreja, a escola, mas ele entende que o poder está em todas as relações, né? Que o poder ele se estabelece de um indivíduo para o outro o tempo todo.
E a gente vai estabelecendo esse poder sobre o outro, um poder que é intencional, que traz à tona aquilo que a gente pensa como verdade, né? E o poder, ele não é uma coisa, o poder é um feixe de relações. E Foucault, ele traz esse conceito de poder adverso, né? Diferente ao uso desse conceito nas instituições, que utiliza esse poder para dominar e produzir corpos manipulados pelo uso de saberes, né? Que seria o uso hierárquico do poder. Vamos dar continuidade. Dentro dessa linha, pode-se produzir certo número de proposições. Então, Foucault, ele traz algumas proposições em relação ao poder. A primeira seria que o poder não é algo que se adquire, arrebate ou compartilha, algo que se guarde se deixe escapar. O poder se exerce a partir de inúmeros pontos em meio de relações desiguais e móveis. Que as relações de poder não se encontram em posições de exterioridade com respeito a outros tipos de relações, né, como os processos econômicos, relações de conhecimento, relações sexuais, mas lhes são imanentes, eles estão ligados, né, que também o poder ele vem de baixo e que as relações de poder são ao mesmo tempo intencionais e não subjetivas. Onde há poder, há resistência, e no entanto por isso mesmo, né, que encontra em posição de exterioridade em relação ao poder. Então, Foucault ele procura entender, né, o desenvolvimento, a aplicação e o uso do poder. Ou seja, para ele é muito mais importante entender como o sujeito atua sobre o outro, como é usado o poder de um indivíduo em relação ao outro, né? Portanto, essas proposições apresentadas por Foucault está mais voltada à pergunta como o poder atua, né, do que realmente o que significa o poder, o que é o poder. Né? Então, dessa forma, o poder não é vista como algo centralizado em uma instituição, órgão oficial, como eu já vinha relatado, né? Que, de alguma forma, aplica isso a um corpo social ou até mesmo em corpos individuais, né? O que interessa a Foucault de verdade não é a maneira de entender o poder como aquilo que vem do indivíduo, né? Pelo contrário, nesse caso, o indivíduo que é a causa do poder. Dessa forma, o poder deixa de ser entendido como aquilo que impede o indivíduo, mas sim como aquilo que estimula, que proporciona a fazer, a ser, a se movimentar, né? Vamos lá. A forma única do grande poder trata-se de emergir a produção exuberante do discurso sobre o sexo no campo das relações do poder múltiplas e móveis, o que leva a colocar preliminarmente 4 regras, mas não são realmente imperativos metodológicos, no máximo, prescrições da prudência. Então, Foucault ele traz essas 4 regras nesse capítulo, né? E a primeira regra é a regra da iminência. Né? A regra da iminência ela se configura no que se remete ao conhecimento acerca da sexualidade, a uma construção que venha a ser parte da relação do poder. Né? A segunda regra fala sobre a regra das variações contínuas, que seria, né, que na verdade vai estar relacionado à distribuição do poder e das apropriações dos saberes. A terceira regra é a regra do duplo condicionamento. Essa regra ela remete aos encadeamentos sucessivos entre as forças e a relação do palco da disputa. Ou seja, nenhum esquema de transformação ela poderia funcionar se através de uma série de encadeamentos, né, não se tivesse interesse no final das contas a uma estratégia global. E a quarta regra seria a regra da polivalência tática dos discursos. Essa regra está na relação do poder e do saber, né, que se articula de forma a produzir vários discursos e diversas ordens falando sobre o mesmo tema. Né? Então, agora as meninas vão dar continuidade aos outros tópicos que também está relacionado ao nosso tema. Obrigada, gente. Olá, então, vou dar continuidade agora à apresentação das meninas. E eu fiquei com a terceira parte, né, para explorar um pouco com vocês, que fala sobre o domínio. O texto é maravilhoso, apesar, assim, de que no início choca um pouquinho, porque a gente não tá tão acostumado, habituado com essa linguagem. Então, é uma linguagem um pouco difícil, algumas palavras a gente não entende. Mas aí, quando você vai entendendo, percebe a profundidade
com aquilo que Foucault queria falar, né? Queria trazer, queria discutir. E aí ele começa falando, né, já de início, ele começa falando que não se deve descrever a sexualidade como um ímpeto rebelde, estranho por natureza, indócil por necessidade. Ele vai falar que dessa tentativa de reduzir a sexualidade como algo ruim, né, como algo rebelde. E ele vai falar que as pessoas estavam usando a sexualidade como uma das estratégias maiores de manobras, de usar a sexualidade para se conseguir ganhos. E é muito interessante ele falando sobre essas coisas. Não existe uma estratégia única, global, válida para toda a sociedade e uniformemente referente a todas as manifestações do sexo. Então ele vai falar sobre uma multiplicidade de estratégias que as pessoas usavam na época para controlar a sexualidade das pessoas. E aí ele vai falar sobre os quatro grandes conjuntos estratégicos, que aí está na tela, né? A esterilização do corpo da mulher. Ele vai trazer à tona essa questão de regras relacionadas como a mulher deveria se comportar, que estava muito voltado com essa questão que ainda hoje perdura, onde a mulher é aquela que cuida dos filhos, é aquela que cuida da casa, é aquela que tem uma função de gerar, e as pessoas não viam a mulher como uma pessoa que tem fantasias, que tem desejos, que também quer sentir prazer. Então a mulher não tinha espaço na sociedade para falar, né, dos prazeres, da necessidade que ela tinha, das fantasias que ela tinha. A mulher era vista dentro de um papel social. E é muito interessante que quando eu estava lendo a respeito disso, eu fui fazendo a relação com a sociedade atual, porque ainda é muito difícil ver a mulher dentro de alguns espaços sociais. Ainda é difícil, porque a visão que se tem é de uma mulher que cuida da casa, que cuida dos filhos, que cuida do marido, não uma mulher que é independente, que pode não querer ter filho, que pode não querer casar, que pode querer trabalhar em qualquer espaço. Então ainda tem essa esterilização do corpo da mulher, ainda na nossa sociedade. E aí ele vai para o segundo ponto, que é sobre a pedagogização do sexo da criança. E isso me chamou muita atenção, que ele traz à tona de discutir a sexualidade da criança, coisa que Freud já estava tentando fazer quando ele vai criar as fases psicossociais na infância. Essa tentativa de mostrar que a sexualidade não está apenas vinculada ao ato sexual, mas que vai além disso. E aí vai falar sobre essa questão da masturbação infantil, do toque, que não é uma masturbação com a maldade que um adulto tem ou nada disso, mas que existe. Só que as pessoas da época, né, entendiam isso como algo perigoso, né, para as crianças, como algo ruim. E ele vai trazendo em debate essa questão. E depois tem a socialização das condutas de procriação, que é muito interessante também essa questão, né? Porque não queria-se ter o controle. Queria-se ter o controle da questão de natalidade, da questão de filhos e tudo mais. E dentro disso, ele vai trazer dentro do texto sobre o casal malthusiano, que é a lei de Malthus. E aí eu fui pesquisar um pouquinho mais, tal, e Malthus, né, ele criou algumas leis, porque ele criou uma teoria em volta disso, a respeito desse controle que se deveria ter com o nascimento de crianças na época, né, com esse controle que deveria ter em volta do ato sexual, porque os anticoncepcionais eles só vão surgir em 1960, então até antes a mulher sofria com essa questão. E pouco se era discutido, né? E aí eu fico imaginando que se fossem os homens, né? Se os homens também parissem, se os homens também tivessem filhos, será que demoraria tanto tempo para se pensar em um anticoncepcional, em uma pílula, em alguma coisa que a mulher ou que o homem pudessem tomar para evitar isso, né? Mas
não se existe tanta valorização quanto ao corpo da mulher. E aí, a lei de Malthus vai falar sobre algumas ações que deveriam ser feitas para evitar essa procriação, né? Então, esse controle até mesmo de natalidade, né? Da relação que existe entre homem e a mulher, né? Essa regra que deveria ter para que não se gerasse muitos filhos. E aí ele diz que realizar a sujeição moral, ou seja, Malthus sugere que para controlar a natalidade as pessoas deveriam se sujeitar à abstinência sexual e ao casamento tardio. Então imagine essa relação de poder, né, que as pessoas estavam tentando estabelecer na sociedade, que as pessoas tinham que retardar o casamento ou até mesmo se abster sexualmente para que não viesse ter filhos. Então assim, isso é de uma extrema absurdidade. E ele vai falar em outra lei que a prática da castidade antes do casamento, segundo ele, as pessoas deveriam inibir de forma voluntária os seus desejos carnais. Então, você que controle seus instintos, né? Você que controle seu desejo, porque deve ter essa regra para se não ter tantos filhos. E aí ter apenas o número de filhos que pudessem prover o sustento. E Malthus ele era religioso, então ele não permitia ou ele não validava o uso de anticoncepcionais. Então veja só, né, o quanto esse domínio era exercido no corpo da mulher, no corpo da criança e em volta dessa procriação de filhos. E aí a gente vai para o último tópico, né, que ele traz sobre a psiquiatrização do prazer perverso. E aí ele traz a discussão, né, do quanto o sexo ele foi tomando um teor de algo ruim, né, de algo que não deveria ser dessa forma. E aí vai entrar a questão do normal, do patológico. E aí vai se procurar tecnologias para correção, né? Então assim, já que existe algo que é patológico dentro, né, do prazer sexual, dentro da sexualidade, então a gente vai ter que agora procurar tecnologias para que se possa, então, corrigir. Então, olha o nível que a sociedade estava, né? Então, a gente percebe que tudo isso ainda persiste na nossa sociedade. A gente percebe que ainda as pessoas não conseguem ver a criança, né, que ela tem desejo também. E em questão da criança, eu lembrei de algo da aula de psicanálise, que Freud vai dizer, né, que se a criança ela nunca teve contato com o ato sexual, nem ouviu nada a respeito, então se o pai chega, se a mãe chega e vai explicar para a criança o que é na linguagem da criança, com todo o cuidado, a criança não vai interpretar de outra forma. Ela vai interpretar, né, conforme o mundo dela, conforme a maturidade que ela tem, né? E aí a gente vem para essa questão de falar sobre a sexualidade dentro das escolas e o rebu que teve, porque as pessoas não entendiam a respeito disso, né? Acha que a criança não pode ter contato, mas que a criança não pode ter contato, na verdade, é com o ato em si, ou ouvir o ato em si, porque aí ela pode interpretar como uma forma de violência e tudo mais pela questão da maturidade. Mas a gente percebe que tudo isso que Foucault vai trazendo, de esterilização do corpo da mulher, de pedagogização do sexo da criança, de socialização das condutas de procriação, de psiquiatrização do prazer perverso, são coisas que a gente vê na nossa sociedade atual. Então são coisas a gente se questionar. Por quê? Né, ainda se perdura, ainda se mantém constante em nossa sociedade todas essas questões de domínio sobre o corpo. Bora lá. E aí ele vai falar um pouquinho agora sobre, já no meio para o final do texto, sobre o dispositivo da aliança e o dispositivo da sexualidade. E ele vai distinguir um do outro. O dispositivo da aliança eram as regras que estavam voltadas, né, para a questão da família, a família nuclear, central, e as questões de reprodutividade, né? Então, o dispositivo da aliança estava baseado em entender a relação familiar, né, como aquela família estava se estabelecida, as regras que aquela família tem, o que podia, o que não podia, e vem o dispositivo da aliança. Quando o dispositivo da aliança vem, ele não vem para substituir o dispositivo
quando o dispositivo da sexualidade vem, ele não vem para substituir o dispositivo de aliança, mas ele vem para complementar. E eu percebi, né, pela leitura do texto, que a grande diferença do dispositivo da aliança e do dispositivo da sexualidade é que no da sexualidade acaba entrando outras questões, como os médicos, pedagogos, então outros profissionais que começaram a patologizar a questão do sexo, que até então não existia no dispositivo da aliança. Tinha influência de líderes religiosos, tinha influência de outras pessoas, mas que se tornou muito maior no dispositivo da sexualidade. Outra diferença é que no dispositivo de aliança se falava muito a respeito das relações, não do corpo em si. No dispositivo da aliança vai falar como esse corpo, né, foi sendo utilizado pelo poder, pelo saber, para conseguir ter domínio na sociedade. E aí, Foucault, ele vai falar que o dispositivo, que a sexualidade se dá a um dispositivo histórico, que se utiliza de grandes estratégias de saber e de poder. Foucault estava dizendo que a sexualidade, ela se constitui, né, como um dispositivo histórico, uma construção histórica. Então, toda a sexualidade ela vai sendo moldada por uma construção cultural, histórica, né, de saber, de poder. E ele faz algumas indagações muito interessantes dentro dessa parte do capítulo 4, no domínio. E ele questiona, nessas estratégias, de que se trata? De uma luta contra a sexualidade? De um esforço para assumir seu controle? De uma tentativa de melhor regê-la e ocultar o que ela comporta de indiscreto, gritante, indócil? De uma maneira de formular a seu respeito essa parte de saber que poderia ser aceitável ou útil sem mais? E logo ele vai falar, né, dessa produção da sexualidade, desse controle, né, que se tinha com os corpos. Eu gostei muito do capítulo. Algumas coisas eu acho que não ficaram tão claras para mim, que eu vou precisar ainda ler mais, me voltar mais para me compreender de uma forma mais ampla. Mas eu acredito que tanto eu quanto o meu grupo, a gente conseguiu entender a crítica social que Foucault ele se propôs a fazer, né, de quanto com o passar do tempo esse dispositivo de aliança, que eram regras a respeito das relações, foi ganhando outros teores, né, outras formas, outros incrementos de psiquiatras, de médicos, de pedagogos, de líderes religiosos que queriam dizer o que era certo e o que é errado, o que tinha que se fazer, o que não tinha de se fazer, né? E ainda a gente percebe hoje muitas barreiras, né? A gente está hoje no século XXI e lá no século XVIII, no século XIX, Foucault estava tratando das mesmas questões que hoje a gente tem dificuldade de falar, né? Então, assim, quando Freud vai dizer, né, que mulher tem desejo, que pode falar com a mulher que ela vai entender, né? Porque as pessoas tinham essa dificuldade de falar com a mulher a respeito disso. Não, ele só disse, seja direto e fale, né? Então, assim, tanto tempo atrás e já se falava sobre essas questões e ainda hoje a gente tem dificuldade, né, de falar, de educar os filhos, de falar sobre sexo, de falar sobre sexualidade, de falar sobre esse controle social que existe em volta disso. Eu espero que tenha ficado claro, né? Espero que eu tenha podido trazer um pouco do que eu entendi a respeito dessa parte do capítulo. É muito ruim tá aqui falando para uma câmera, a sensação assim que tá falando para ninguém, não dá aquela empolgação do ao vivo, mas eu sei que vocês vão ver e eu espero que tenha contribuído. Valeu, pessoal! Foucault ele estava concentrado sobre o estudo de passagem do século XVIII para o século XIX, e ele vai trazer o que chamou de 4 grandes dispositivos específicos de saber e poder a respeito do sexo. O dispositivo que irá produzir a sexualidade, como a esterilização do corpo da mulher, a pedagogização do sexo da criança, a socialização das condutas de procriação, a psiquiatrização do prazer perversos, todas essas redes que vai chamar de dispositivo que irá produzir a sexualidade.
Veja que no capítulo 18, a burguesia que iniciou esse discurso de sexualidade, que era tida como reprimida. E a burguesia se impôs na tarefa de liberar sua própria sexualidade, onde ela poderia ser liberada ao mesmo tempo que submeteu a sexualidade do outro como algo perigoso. A história da sexualidade, se quisermos concentrar em mecanismo de repressão, supõe duas rupturas. No decorrer do século XVIII, que é no nascimento das proibições, a valorização exclusiva da sexualidade adulta matrimonial e imperativos de descendência, esquiva obrigatória do corpo, a contenção de tumores imperativos da linguagem, e outra no século XIX, que vai haver uma ruptura, vai ter uma menos ruptura, vai ter uma curva, na verdade, uma inflação da curva, que é o momento em que o mecanismo de repressão ele teria começado a afrouxar. E passa-se a interdições sexuais imperiosas e uma relativa tolerância a propósito das relações pré-nupciais, extramatrimoniais e a desqualificação dos perversos, que teria sido atenuada, e a sua condenação pela lei eliminada em parte, eliminando a grande parte dos tabus que pensavam sobre a sexualidade das crianças. E é nessa época que a análise da hereditariedade colocava o sexo, as relações sexuais e as doenças venéreas, as alianças matrimoniais, as perversões em uma posição de responsabilidade biológica como relação à espécie. Não somente o sexo podia ser afetado por suas próprias doenças, mas se não fosse controlado, podia transmitir doenças ou criá-las para gerações futuras. Ele aparecia, assim, na origem de todo um capital patológico da espécie. Daí o projeto médico, mas também político, de organizar a gestão estatal de casamentos, nascimentos e sobrevivências. O sexo e sua fecundidade deveriam ser administrados. E a medicina das perversões e os programas de urgência foram as tecnologias do sexo, as duas grandes inovações da metade do século XIX. A tecnologia do sexo ele vem basicamente para ordenar a partir desse momento, em torno da instituição médica, da exigência da normalidade, como se algo que fosse anormal precisasse ser tratado até voltar ao seu estado de normalidade. E ao invés da questão de morte, do castigo eterno, do problema da vida e da doença, que entra na parte onde a igreja acreditava que quem era dessa forma tinha que ter um castigo eterno, enfim. Bom, então, diante de tudo que foi explanado dentro desse capítulo 4, o dispositivo de sexualidade do livro A História da Sexualidade, de Michel Foucault, a gente pode concluir que Foucault, enfim, conseguiu fazer ali do sexo um objeto histórico, gerado por esse dispositivo de sexualidade, que ele explica muito bem dentro desse capítulo, né? Então, ele se preocupou em analisar o que aconteceu naquela época ali do Ocidente, que fez com que a questão da verdade tenha sido colocada em relação ao prazer sexual. Nessa parte, ele cita a influência das religiões, como catolicismo, judaísmo, cristianismo também, de como essas religiões tinham influência ao se tratar de sexualidade, ao falar em sexualidade, né? Então, ele se preocupou também, sobretudo, em abordar a sexualidade no âmbito científico, justamente para ter ali um embasamento para poder explicar que sexualidade não é somente prazer, né? Então, é preciso a gente olhar para trás, enxergar lá atrás, para conseguir rever aquele passado, de como que era vista a sexualidade naquela época, para a gente compreender de fato o presente e daí para frente conseguir prever o futuro, né? E o comportamento social da sexualidade nos dias atuais, a forma como ela está sendo regulamentada ainda,
acaba deixando dúvidas se a gente ainda está vivendo algum tipo de opressão, de repressão, né? Na qual a gente deve desfrutar ali do prazer somente pelo prazer, sendo esse o único fim para si mesmo, né? Então, a sexualidade, ela ainda hoje sofre essa influência do dispositivo, que concebeu uma sociedade voltada para o consumo, e como tal ainda é efeito desse dispositivo. Então, por fim, a sexualidade humana, ela só vai ser livre quando regulamentada em função do atendimento das nossas próprias necessidades, das necessidades humanas, e não como consequência de estratégias que está ali propondo o exercício do poder, né? Ele deixa isso muito bem claro dentro do texto dele. Então, é preciso a gente refletir sobre esses mecanismos que geram valores, atitudes em relação à sexualidade, para que, ao invés de se basear cegamente no padrão vigente, a gente poder construir uma verdade, pautada nos seus próprios sentimentos, e dessa forma a gente caminhar para uma prática coerente com nossas necessidades e não conforme os interesses decorrentes daquelas relações de poder. Então a gente finaliza nossa apresentação sobre esse capítulo 4. Esperamos que tenhamos conseguido passar um pouco do que a gente compreendeu, do que a gente conseguiu extrair desse texto. Apesar de ser um pouquinho complicada a linguagem dele, né? Mas texto psicanalítico é isso. É um pouquinho difícil inicialmente, mas depois a gente lê, relê e lê de novo, a gente consegue compreender. Foi um texto muito bacana, que trouxe muito conhecimento, não só para a nossa vida acadêmica, mas também para a nossa vida pessoal. Ele aborda assim, conceitos sobre sexualidade muito interessantes, que faz a gente refletir ainda nesses dias atuais. Ou seja, algo que está lá atrás ainda reflete nos dias de hoje. Então é isso, pessoal. A gente agradece e esperamos que tenhamos conseguido passar aquilo que a gente compreendeu. Muito obrigada.